tarde, meu nome é Marta Rossi e eu sou escritora. Eu também estou na TV Relacionamento. E aí, gente, Tirando com Suziares, e agora a gente vai ter um bate-papo muito legal com o José Aurélio, que ele vai me explicar o que é essa Green Kitchen. Cozinha Verde. Cozinha Verde. Cozinha Verde é um programa de sustentabilidade para cozinhas em geral. Qualquer cozinha pode entrar no programa. Esse programa ele existe desde 2009, normalmente. A empresa Green Kitchen, só para cuidar dele, foi feita em 2012. Nossa. E ele está até hoje bombando. Ele cresce organicamente, a gente não faz promoção, não faz publicidade, mas é uma cozinha, uma nutricionista que vai falando com a outra e vai entrando aos poucos. E hoje estamos com 120 cozinhas no Brasil inteiro. Nossa. No Pará, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. No Brasil inteiro, No Brasil inteiro tem trabalhos do Green Kitchen, né? Mas é só focado para restaurante ou pode qualquer pessoa entrar? É só para restaurante e tem que ter um responsável perante o Green Kitchen no restaurante. Normalmente é uma nutricionista. Sim. Então, ela entra no programa, ela pode fazer um teste. No programa tem 53 ações sugeridas. Cada ação tem uma pontuação conforme a dificuldade, conforme o custo dessa ação, né? Então, juntando todas as ações, dá em torno de 132 pontos. Mas se a pessoa fizer 24 pontos, a empresa fizer 24 pontos, ela já entra no programa. Já entra no programa. Que legal. Aí ela participa do grupo, é um grupo de WhatsApp, que troca ideias o tempo todo. E vai mandando eventos que fez com o Green, uma vai passando sugestão para a outra, né? Então, até 30 pontos, normalmente, a nutricionista sozinha ela consegue chegar a 30 pontos. Sim. Às vezes há quem faça por obrigação, porque o chefe mandou e tal, e morre em 25, 26 pontos, já pertence ao Green, que é o que interessava. Mas depois, no próprio Green, ela vai vendo que ela está lá atrás, né? Tem muita gente com mais pontos, então ela sai também tentando fazer outras ações. Nessas outras ações, ela vai começando a perceber que o Green é uma forma de se direcionar também, de trabalhar diferente. E a pessoa começa a gostar. Dos 30 aos 40 pontos, depende da filosofia de sustentabilidade da empresa. Às vezes o departamento de sustentabilidade se esforça e ajuda a nutricionista a aumentar a pontuação dela. De 40 para cima, a diretoria da empresa já tem que tomar atitude, já tem alguns investimentos que vai tendo isso, que vai obrigando a ter. A gente, todo ano, incentiva que todo mundo aumente a sua pontuação e começou a notar que tem pessoas que aumentam a pontuação porque querem, porque elas gostam, porque elas se interessaram. Que é uma coisa importante. É uma coisa muito importante. Independente disso, existem muitas pessoas muito competentes no Brasil inteiro.
lá no interior do Amazonas, no Piauí, onde você imaginar, tem gente competente que está esquecida lá numa mesa num canto. Essas pessoas trabalhando pelo Green, elas começam a aparecer. Então elas ficam famosas onde elas estão, pelo que elas aparecem no Green, que é nacional. Então, legal isso é muito legal. Para a gente, foi uma coisa assim, chega a ser até emocionante, que você desperta, como é que eu vou dizer, desperta a paixão pelo trabalho, né, de profissionais que seriam esquecidos. Sim. Se não fosse o Green, né? Então isso é muito legal. Tem uma outra parte que extrapola, que vai além até da pontuação, faz coisas que a gente não espera, né, que a gente não imagina, e também ganham pontos, né, que ganham... É tudo na base, então, da pontuação. É pontuação, sempre é pontuação. E a pontuação, ela tem um ranking de fim de ano, que é um PIN. Um PIN é aquela coisa que põe aqui, né? Um pinzinho. Chama Green PIN. Né? O Green PIN é a pontuação. Quem faz até 30 pontos não ganha PIN nenhum, porque não tem mais que obrigação. Certo. Quem fez de 30 a 40 ganha um PIN 3. É um PIN para cada... Para cada PIN 4 acima de 40 e PIN 5 acima de 50. Tem quem faça acima de 50. E a gente vê que as pessoas nos orgulham, claro, e se orgulham. Então, a gente, quando dá o Green, a gente dá uma jornada para a pessoa, né? Elementos de uma jornada. Sim. E a gente começa a notar que as pessoas na jornada, elas chegam a vários pontos que a gente não tinha imaginado. E a gente acaba... É uma dedicação também, né? Uma dedicação com uma recompensa. Aí, em falar em recompensa, vamos lá para o nosso momento provisão. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Dos meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. Você está ganhando na Provisão, porque além dos óculos serem todos artesanais, você ainda encontra um preço bem justo e está com uma coleção linda. Vai lá na Provisão, fica pertinho, na Avenida Paulista. E isso também é um reconhecimento. A gente voltando aqui, retornando ao nosso assunto, é um reconhecimento. Um reconhecimento, e cria-se cria-se uma cultura mais ou menos típica Green, que todos têm esse acesso a essas conquistas, a esses trabalhos, né? Então as pessoas do grupo, elas se inspiram. Então nós temos pessoas que ficam 2, 3 anos quietinhas num canto, de repente mudou alguém da diretoria, elas aparecem, né? Até 5 anos atrás, eu estava comentando com a Mônica que é a coordenadora das operações, que em Curitiba não tinha quase ninguém no Green. De repente, apareceram 6 novas unidades em Curitiba com pontuação acima de 50, que a gente não esperava, né? Então é uma coisa emocionante. Numa dessas operações, eu estava em Curitiba, eu avisei lá o associado, eu estava em Curitiba e ia visitá-lo, e ele marcamos o dia lá, que era para ir visitá-lo, visitei, e ele fez, já que eu estava lá, um diploma para todos os funcionários da cozinha, porque
eles também eram green a partir daquele momento. E que eu estava lá para ajudar na homenagem. Era um diploma para cada funcionário. E eu lembro que eu dei o diploma para a lavadora de panelas lá da cozinha. E ela veio chorando, emocionada. E eu fiquei também chorando, emocionado. Ela para fazer o discurso, eu não consegui fazer discurso nenhum. A emoção pegou geral em todo Pegou mundo. geral, pegou Ai, geral. que bonito. Então isso daí é, vamos dizer, o principal do Green, além da sustentabilidade, que é o motivo principal, a evolução de cada um na sua dinâmica, né? O profissional ele evolui na dinâmica dele, ele evolui na dinâmica da empresa, a empresa evolui na comunidade conforme pode aparecer, e aí vai. Nessa trajetória toda, nós conseguimos, no começo, a maioria eram hospitais. Então, tem hospitais que a maioria entraram. Depois começaram algumas escolas a entrar também no programa Green. Porque para a escola é muito interessante. Muito Você já interessante. ensina os pequenininhos a entrar na sustentabilidade. Exatamente. Pra você ter uma ideia, na Prefeitura de São Paulo, as escolas da Prefeitura de São Paulo, a alimentação delas é toda orgânica. Sim. Então é uma coisa, é uma conquista. E elas não são do Green Kitchen, mas também não precisam, porque elas têm uma dinâmica própria, elas são pessoas incríveis para tentar isso, né? Passar governo, entrar governo, de direita, de esquerda, não tem problema. Elas são sustentáveis, né? Então a sustentabilidade é uma coisa que você toma uma providência, uma ação na sustentabilidade. Essa ação ela está em linha com a natureza, ela não vai estragar o ar do ambiente, não vai estragar a água, não vai estragar o solo, a parte da vegetação, a fauna, a flora, não estraga nada. Então são decisões que são permanentes. Não precisa mudar, não é decisão que toma uma empresa por causa do networking, para agradar esse ou aquele, não. Ele faz o que é certo e tem como modelo a natureza. Então, são, assim, soluções duráveis, né? Que a gente aprende com a própria pessoal. Então, nesse esquema todo do programa, a gente deixou a coisa andar e a gente pensa que tem um controle, mas não tem. A gente só tem a organização da coisa toda, mas não tem controle, porque os associados são sempre, a maioria, vai além do que a gente imagina, né? Que é o que eu dava. Normalmente, quando você junta um grupo, você fala que esse grupo pode ser um time ou um bando. Né? Um time ou um bando é ótimo. Um bando é desorganizado, cada um faz o que bem entende, não quer nem saber. Um time é cada um na sua posição, trabalhando pelo que faz. O Green não dá para ser time, porque não tem posição, mas então nós somos um bando organizado, que é uma coisa que fica... Bando organizado. Que fica no meio, né? Que é o que interessa. Então, para a gente, isso daí é muito bom, né? Então, nós estamos na esteira de outros programas também de sustentabilidade, que nem o ESG, né? Nós temos, os arquitetos têm um programa Green Building também, que faz parte. As nutricionistas têm um programa da Valéria Pascoal, que é um programa magnífico, né, de nutrição funcional. O Green Kitchen já é outra coisa, é voltado mais à natureza, né, não é tão profissional, tão específico. Então, importa não só o que a pessoa come, mas também o ar que ela respira. O ar dentro do restaurante é importante, ele é tratado. A água que entra, ela é filtrada. O resíduo que sai, ele é tratado. O que sai pela coifa do ar também é tratado. Então, quando você cuida do ar que entra, não usa produto tóxico na cozinha, o ar que sai não compromete nada, é só um ar quente praticamente. Sim. E o mesmo é com a água, e sempre com produtos biodegradáveis. Né? Eu tenho ouvido falar muito dessa história da água, que
o pessoal está preocupado também com a história da água que chega em casa, a água que você toma, dos filtros que você usa. Isso. Nós adotamos o seguinte critério: você tem a água que vem do tratamento municipal, por exemplo, é uma água boa para lavar alguma coisa. Ninguém bebe muito aquela água, discretamente evita a água para beber, prefere beber água de garrafa. Quando é uma cozinha green, a gente é pontuação, não é obrigado a ter um filtro, mas a gente recomenda ter um filtro de entrada. Filtro de entrada. Esse filtro de entrada é um filtro de 20 micras. 1 micron é a milésima parte do milímetro. Então esse filtro de 20 micras, ele já retém as partículas. Quando você retém partículas, você retém vírus junto que estão nas partículas, você retém bactérias, fungos, retém já uma grande quantidade de substâncias ou de seres nocivos, tá certo? Já fica ali. Aí a água que entra, mesmo a 20 micras, a gente considera uma água de lavagem, para lavar louça, para lavar chão, para lavar panela, para lavar o carrinho, para lavar as caixas plásticas, para lavar os tampos, tudo isso é essa água. Quando é uma água de beber ou uma água que entra na formulação para fazer arroz, a água faz parte do arroz. É uma água que vai fazer parte do feijão, a água dos cozidos, a água dos guisados, a água das sopas, a água do café, a água do chá, a água da gelatina, enfim, tudo vai água. Sim. E essa água é da cozinha, então é a 5 micras, baixa a filtragem e dá 5 micras, mais uma parte de carvão ativado para tirar o cloro que ainda pode vir junto com a água. Então é a água mais pura que a gente pode ter em termos de partículas sólidas. Certo. Deve lembrar que mesmo a 5 micras passa vírus e passa naturalmente substâncias químicas diluídas na água. Isso aí não tem como evitar, né? Mas isso é o que você pode fazer com a água que tem, certo? Então isso aí é feito. No caso de mamadeiras, então usa-se filtros de osmose reversa, que vai para 1 micra. Aí já segura bactérias quase todas. Não vírus, mas bactérias seguram. E essa água é a água mais pura que a gente podia ter para fazer mamadeira, né? Além dessa água, a parte sólida dela, há necessidade de fazer constantemente alguma análise biológica da região. E aí você pode se prevenir contra contaminações biológicas, né? Então essa água, cada vez mais poluída, né? Ela tem que ser cada vez mais filtrada. Na cidade de São Paulo, até que não é tanto. Quando você sai para outras cidades, há quem diga que a diferença das águas é uma coisa muito grande, né? De sabor. Então, para uniformizar, nós usamos esse critério. É certo, é um critério bom, né, gente? Filtro de entrada, eu acho que é bem certo. Isso aí sim. O ar também, nós respiramos hoje ar, a gente em São Paulo, ou nas grandes cidades, a gente respira ar confinado, a gente chama. A gente está em casa, é um lugar fechado, o ar é confinado. Daí a gente sai, pega o carro, para não ser assaltado, fecha a janela, fecha tudo. Então você vai em ar confinado, tudo filtrado, mas confinado. Aí você vai para uma instituição, é ar confinado. O tratamento desse ar também é importante. Então, nos restaurantes que a gente tem, recomenda uma entrada de ar filtrado. Olha. Então, sempre que você puder filtrar o ar que entra, é ótimo. O importante do ar filtrado é levar oxigênio para dentro. Porque sem oxigênio, o pessoal que trabalha também esmorece, vai desanimando.
tem que ter oxigênio para ter energia. E é bom também para quem vai comer, porque com energia, com oxigênio, você come mais também, no restaurante é bom. Ah, é? Come mais. Mas eu não sabia que com oxigênio você come mais. Come, também disposto. Então, nos ambientes com ar-condicionado, por exemplo, você filtra uma parte desse ar, então você vai filtrando 30% dele, o resto vai ficando, porque resfriar a ar é muito caro. Se tivesse que resfriar tudo que entra, ficaria quase inviável, caríssimo. Então a gente resfria uma parte, troca 30% por hora e vai resfriando. Se você tem uma entrada filtrada, é melhor. Nós tivemos um ministro, que foi do telefone, acho que agora esqueci o nome dele, ele morreu por contaminação de ar-condicionado. Ah, eu fiquei sabendo dessa história. Ele teve uma infecção. O ar, ele gera doenças, tem 11 doenças relacionadas a ar, né? Algumas são alergias, resfriados, coisas assim, e tem até doenças mais graves, então tem que tomar cuidado com o ar. Se a gente cuidar do ar que entra, da água que entra, aí sobra o solo. O solo, a gente quando fala aqui que é alimentos orgânicos, são alimentos em que o solo não foi judiado com agrotóxico. Sim. Porque o agrotóxico no solo, ele contamina o solo e contamina a água do solo. Sim, verdade. Então a água que nós bebemos não vem do mar, ela vem do solo. Então essa água subterrânea ela tem que ser protegida. Então a gente sempre que pode, a nossa contribuição é procurar consumir alimentos orgânicos. Esses alimentos orgânicos então preservam o solo, preservam também os vegetais. Né? Isso, que é manter normal. Preservam o solo, os vegetais, eles vão ser ração também dos animais, preservam os animais. E assim tudo se preserva quando você só fala que você tem preferência por alimentação sustentável, ecológica. Mas você sabe que eu achei que tinha caído essa história, né, de agrotóxico, porque a campanha está tão grande, entendeu? Que eu achei que tinha caído, pelo jeito. Não, piorou. No ano retrasado, no último pacote de aprovações do Senado, entrou tudo quanto era veneno pro ar. Eles ajudam também. Ajudam, né? Eles põem os deputados lá e ajudam. Agrotóxico não paga tanto imposto quanto a gente pensa. Ué, mas por que eles liberam desse jeito? Eles liberam porque, não sei, a gente diria que é corrupção, falta de vergonha na cara, teria um monte de coisa, né? Mas eu não sei por quê, mas liberam. E contra as associações e entidades. O pessoal da agricultura chia horrores, né? O pessoal consumidor chia, mas desses agrotóxicos, você tem, a grande maioria não é mais usada nem aprovada no país de origem onde foi criado. Só aqui que ele Só aqui que ele entra. Então é usado nisso daí. Então o agro ele é meio protegido, vamos dizer, pela legislação, né? Eles fazem o que eles querem em nome da produção em larga escala, né? Poxa, matando o povo. Matando o povo. Porque isso é matar o povo, gente. Desculpa. Entendeu? 80% das doenças que aparecem hoje em hospitais já se sabe que são geradas por alimentação comprometida, né? Alimentos comprometidos. Aí tem as doenças do aparelho respiratório, também 50% dos casos de câncer são associados à alimentação errada, né? Alimentação venenosa. Então isso tudo é provado, a ONU já faz alertas nesse sentido, mas não adianta. Não adianta? Não adianta, porque os consumidores não têm como é que eu vou dizer, um lobby tão grande lá na... Não, acho que conta também o preço, né? Sim. Porque os orgânicos são um pouco mais caros. Depende de onde você vai comprar, gente, que eu já tive um papo aqui que não é assim tão caro. Não é, cara. Nós tivemos agora dia 8,
uma reunião com associações e profissionais ligados à alimentação orgânica. Então teve o testemunho de um agricultor, ele é agricultor, e ele era ligado à agricultura com aditivos químicos. Ele era totalmente. E aí ele era assim, com essa campanha que ele da comida orgânica, ele se sentiu assim meio por baixo. Ele não era do churma. Aí, quando nasceu a filha dele, ele tomou a decisão de mudar, porque ele falou, eu já não posso mais levar a minha filha onde eu cultivo, né, porque está tudo intoxicado. Então ele foi largando. E hoje ele testemunhou que ele trabalhava, na realidade, para a indústria química, não era para o público dele. Porque ele não precisava gastar tudo aquilo que ele gastava. Tinha técnicas de cultivo e tinha uma porção de outras coisas que ele fazia sem gastar nada em tóxico, o que deixou o produto dele mais barato. Hoje você, se procurar direito, você encontra alimentação orgânica mais barata, né? Então, enquanto o agrotóxico ainda não paga imposto também, do outro lado, a alimentação orgânica paga o mesmo imposto, não tem privilégio. É o trato da terra, né? Que é diferenciado. Então, eu sei disso por causa de vinhos, tem vinhos orgânicos. Tem. E a gente conversou com o pessoal de vinho orgânico e uma dessas degustações que eu tive pela vida. E ele foi me explicar que é um trabalho grande de solo para fazer, que não é uma coisa fácil de fazer. Não é assim, eu vou plantar hoje aqui um alface e ponto. Não é. Existe um tratamento prévio para poder você fazer a plantação. É isso? É isso. Olha, nós, o ano passado, na metade do ano passado, nós fizemos a implantação de uma alface orgânica. Lembra que o tema era alface orgânica para um cliente, e a alface estava a R$ 2,50 a alface. Era R$ 2,50. Mas como a alface era de 800 gramas, ela sairia a R$ 3,00 o quilo, trazendo mais ou menos isso. A R$ 3,00 o quilo, se ele pegasse essa alface e processasse ela, a alface é muito mais rentável em processamento, ela tem uma quebra menor. Mas mesmo assim, a gente fez o curso do pessoal operando a alface, cortando, fazendo esse negócio todo, né? Então, nós fizemos uma estimativa que a alface sairia por 4 vezes mais o custo dela, sairia R$ 12,00 o quilo. Nossa. É bem caro, isso aí é um exagero, né? Mas ele pode também comprar alface processada também. A alface processada, ela chega em pacotes de 1 quilo. E cada pacote custa apenas R$ 36,00. Exatamente o triplo daquela alface original. Porque essa alface processada anteriormente, ela tem que ser lavada comumente, que nem se lavar na cozinha. Aí ela tem que ser seca, porque ela vai ficar um dia ou mais em refrigeração. Então tem que passar em centrífuga. Passou na centrífuga, é uma tarefa a mais que você não precisa fazer na cozinha normal. Depois que passou na centrífuga, você ainda tem um corte, que é normal, isso faz parte. Mas daí você tem que ensacar, é uma operação, tem que colocar etiqueta, tem que dar vácuo, tem que colocar na caixa, colocar na refrigeração. Aí tira da refrigeração, põe no caminhão, tem um motorista, tem um transporte, e demora e ela chega na... Esses 36 não é que o cara é ladrão, não. É o custo a mais que você tem para dar. E se é necessário, esse é o preço realmente. Então, quando você chega em orgânico, quando você começa a fazer na ponta do lápis, você vai ver que a orgânica é melhor. Essa alface que é pré-cortada, para as bordas dela não ficarem queimadas e fica parecendo uma ferrugem quando você corta, né? E ela oxida. Para não oxidar, você tem que passar um antioxidante.
Aí tem ácido ascórbico, que é vitamina C. Você pode passar, ele custava na época R$70 o quilo, né? E quem importa ácido ascórbico para o Brasil é uma nutricionista, acredite nisso, é uma coisa tão maluca. E dá R$70 o quilo, porque o Brasil não produz ácido ascórbico. Não produz. A vitamina C não, ele tem que importar. Mas se não ter a vitamina C, você pode pôr metabisulfato de sódio. É um veneninho só, ele só... É um veneninho, ele fala assim, veneninho, coisa básica. Só prejudica a pele, a mucosa, só isso. Então você põe um pouquinho de metabisulfato, sai. Quando você for olhar um buffet, quando você entrar no buffet de agora em diante, olha o brilho da comida. A comida nova, recém-feita, ela brilha. Você olhar numa feijoada fosca, significa que aquela feijoada já foi feita, resfriada, foi reesquentada e colocada no buffet. Se você olhar uma alface fosca, quase reta, parece uma folha de papel, não tem mais aquela nervura, tudo, é alface com metabisulfito. Então, pelo triplo... Gente, presta atenção nessa dica que é boa. Pelo triplo do preço, você consegue dar uma alface morta, envenenada e sem brilho. Então, isso daí é a diferença, no fim, que tem entre o orgânico e o não orgânico. Um dos clientes nossos que faz orgânico, nós chamamos o Emanuel, que ele queria fazer um cartaz lá no... E o Emanuel ia escrever, pô, já que é orgânico, põe, escreve isso, que é orgânico na... Não põe não. Eu não quero que ninguém saiba. Mas como que eu não quero que ninguém saiba? Porque a pessoa vem aqui, ela come, se sente bem e não sabe por quê. Nos outros ela vai, passa mal, e ela não sabe por quê também. Porque eu não quero que o meu concorrente saiba. Isso não pode, tem que ir, né? Mas chega a esse ponto para você ter ideia da concorrência e da diferença que é comer um produto orgânico de um não orgânico. Então, resumindo, trabalhando é no mínimo igual o preço. Algumas partes do ano, alguma época, é mais barato e outras partes é mais caro. Quando é época, por exemplo, nós não estamos passando agora a época do vegetal. Brócolis não é época. O veneno que se coloca no brócolis é um veneno terrível. Você está brincando? Se puder evitar o brócolis, você vai viver mais. E aí... Eu adoro brócolis. Fiquei na hora. Quando é época do brócolis, aí não tem problema nenhum. E você pode ter o brócolis orgânico, não tem problema. Fora da época, todo produto orgânico, fora da época, não é orgânico. Entendi. Então, você tem que acostumar a fazer o seu cardápio com produtos orgânicos da época. Da época. E aí tem que ir trabalhando no restaurante em produto orgânico. O produto orgânico da época, ele dura no mínimo o triplo do tempo na geladeira. Ele não estraga. O aproveitamento dele é maior e o custo dele é equivalente. Pode ser que uma época ele seja um pouquinho mais, mas na época de safra dele não, ele é mais barato realmente. E isso daí ajuda também quem fornece, porque o fornecedor de folhas, ele quer o sucesso do restaurante, porque ele quer fornecer os vegetais, as folhas de tomate, sim. porque ele vai ter um cliente tranquilo, né? Que ele não precisa se matar nas feirinhas, isso para ele é ótimo. Então você tem um fornecedor que trabalha para você, que fica amigo seu, que traz novidade, e aí é um associado mais da empresa do que fora da empresa. Muito bem. Amigo, nosso tempo já estourou, mas eu também, tá? Tão bom, puxa, até para você voltar uma outra hora para a gente continuar, porque eu acho muito importante essas informações. E eu acho que falta informação. Falta. Entendeu? Então eu acho que essas informações são mega importantes. É isso aí. E eu queria que você deixasse o seu contato, como é que faz para o pessoal entrar lá. Olha, quem quiser entrar, entra no site Green Kitchen, que é greenkitchen.com.br. Lá tem toda a instrução para entrar em contato,
você pode fazer um teste lá no site, quantos pontos você tem, independente de quantos pontos você pode telefonar para a Mônica para entrar em mais detalhes, ela diz. É uma filiação assim, que todo mundo fala que é muito barata, é uma anuidade pequena, informal, e vale a pena pelo que se aprende com o grupo de outras pessoas, que entra num grupo de troca de ideias que funciona 24 horas por dia, o tempo todo. Então você que aí te interessou, entra lá no site, vou pedir para ele repetir para você. greenkitchen.com.br. Obrigado. Obrigada, viu, querido? Obrigada de coração. E a gente vai ficando por aqui. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Girando com Suzy Aires também nas redes sociais, e meu canal de YouTube, Suzy Aires Oficial. E não deixa de seguir a TV Relacionamento. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.